Meu nome é Luiz Felgueira José, angolano, meu sotaque de estudo. Sou estudante de jornalismo, pré-formado em jornalismo, né? Se tudo der certo, daqui a pouco eu estou me formando em jornalismo. A educação no Brasil é não fale com os estranhos. Em Angola, não. Os estranhos têm muito a te ensinar. Vai lá, conhece a pessoa, sabe? A gente preza muito o humano, a gente preza muito a comunidade em si. Isso é uma comunidade, a universidade é uma comunidade, a gente tem que prezar por isso, tem que prezar pelas relações humanas, sabe? A gente preza muito por isso, e aqui quase que nada, sabe? Que é o meu carro, minha vida, meus starts, meu celular, é isso, sabe? A gente não tem muito isso. Não que não exista, mas não nesse nível que tem aqui. Brasiliense é uma coisa muito atípica, é uma coisa muito diferente. Eu sou africano, e como africano, a gente preza muito a comunidade, a gente preza muito a família, os amigos, sabe? O amigo do amigo não é só um amigo, é parte da comunidade, é parte, é família e tal. E a gente preza muito por isso. Quando eu vim para Brasília, eu ia para as aulas, às vezes eu falava com o colega do lado, me emprestava caneta, às vezes ele me emprestava minha caneta, e nos corredores não falavam comigo. Eu não entendia o brasiliense, depois 1 ano, 2 anos eu fui entendendo que o brasiliense, ele vive numa bolha, sabe? Ele pode falar contigo agora e depois não querer mais nada contigo. E cada um tem uns grupinhos e tal, e você vai aprendendo a viver desse modelo, você vai se modelando a esse nível. E eu fui, não sou diferente. Hoje, eu sou uma pessoa muito aberta, muito espontânea, eu sou uma pessoa que meu jeito africano não mudou. Mas ainda assim eu sinto uma certa influência do brasiliense no meu modo de ser hoje. Porque sou uma pessoa um pouco mais retraída do que eu era. Porque eu sou uma pessoa muito esbanjada, sabe? Minha primeira impressão com relação ao Brasil, da Brasília em especial. Olha, eu nasci numa ilha e cresci numa ilha. Quem vem a Brasília é um cerrado, é seco, uma coisa muito formalizada, sabe? Brasil é uma coisa muito quadrada, Brasília é uma coisa muito quadrada. E eu fiquei nessa, sabe? Eu nasci numa ilha a 2 palmos do mar, sabe? Eu descia, tava a praia ali, quando você vem para Brasília, não é nada do que você já tinha visto. Então a minha primeira impressão foi isso, poxa, calor, seco, você sangra no nariz periodicamente, tá? Dependendo do clima da cidade. Brasília chove de manhã, meio-dia tá sol, à noite tá frio. É um clima, várias estações num dia só. E o método de ensino português não é tão mecanizado como o ensino português, como o ensino brasileiro. O ensino angolano ele se parece muito com isso, com o método português. Eles prezam mais assim, você tem que desenvolver o ser humano, sabe? Você tem que ir lá, aprender de fato. E aqui a gente estuda muito por decoreba. Você vai ler um texto no Brasil, você acaba meio que sendo esforçado a decorar o texto e não aprender o texto como um todo. Então assim, quando eu fui em rodas de discussão de texto na faculdade e tal, eu vi os meus colegas apresentar texto, a maneira como marcavam os textos, a maneira como decoravam os textos para apresentar. Eu falava, nossa, é diferente. Então assim, com o passar do tempo você vai aprendendo esses métodos, vai se adequando. Quando você vai mostrar, tem essa barreira, não, olha, aqui não se faz assim. Nesses anos todos, para estudante, eu acho, a gente tem um grande exemplo que é a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ele dá visto de 10 anos. E por que para estudante estrangeiro não teria um visto do período de estadia para a formação? Quem está fazendo o curso integral. No Brasil não tem isso, sabe? E é muito difícil você ter que renovar o visto todo ano, passar para a mesma burocracia, mesma dificuldade todo ano, custo de dinheiro é lá em cima. Em Brasília, em especial, cara, eu amo Brasília para morar. O Rio para se divertir, para descontrair, é excelente. Mas Brasília para morar, cara, claro, tem o seu jeito frio de ser, o seu jeito atípico de ser, mas eu acho que Brasília me moldou de uma maneira que se eu tivesse que ficar no Brasil, eu acho que eu moraria em Brasília. É uma cidade política e se parece muito comigo porque eu quero fazer jornalismo político. E por essa questão, sabe? Eu quero fazer jornalismo político, eu quero cobrir política, eu quero ser âncora, eu quero ser analista político um dia, ser professor de jornalismo político um dia. Então, Brasília me ofereceu muito isso, então por conta disso.